Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, bem-vinda de volta, Débora. Boa tarde, boa noite também para a Carol, para os ouvintes, para todo mundo. Vera, boa noite. Muitíssimo obrigada. Já chegamos aí com o noticiário a toda, né, Vera? Exatamente, você chegou e trouxe notícia na bagagem. Né? Bom, e para a gente começar o programa de hoje, a gente tem aí um convidado especial. A gente está todo trocado aqui nesses horários por causa do jogo Brasil e Tunísia. Hoje, ponto final, CBN começou um pouquinho mais tarde, às 6h30, e o Viva Voz, hoje também, um pouquinho mais tarde, você acompanha a partir de agora. E o Thiago Bronzato, que é o diretor da sucursal do jornal O Globo em Brasília, está com a gente aqui hoje. Tudo bem, Bronzato? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Carol, Vera, Débora, e boa noite aos ouvintes. Boa noite. Bronzato em edição extraordinária, porque a notícia pede e o Globo está aí bombando de bastidores e informações a respeito da operação que levou à prisão do banqueiro do Banco Master, o Gabriel Vorcaro, e todas as implicações econômicas e políticas dessa prisão e das revelações que foram feitas pelas investigações conduzidas tanto pela Polícia Federal quanto pelo Banco Central. Bronzato, você publicou agora há pouco uma reportagem de bastidores no Globo contando aí um pouco mais sobre isso. Conta aqui para os nossos ouvintes em que pé que está isso, quem que pode ser atingido e qual a temperatura aí em Brasília com essa operação. Olha, Vera, eu acho que está mais fácil comentar essa investigação da Polícia Federal do que esse empate do Brasil com a Tunísia, né? Então minha vida está um pouco mais hoje. PVC sofreu mais, é isso? Exatamente. Mas assim, o que veio à tona hoje é um caso assim, bem curioso, porque a investigação da Polícia Federal, ela mostrou ali, ela foi muito contundente ao afirmar que a operação feita entre o Banco Master e o Banco Público BRB, que é controlado pelo governo do Distrito Federal, foi uma operação feita por pura camaradagem. Essa é a palavra utilizada, essa é a expressão utilizada ali pelos investigadores. E eles também destacam que essa operação tinha um intuito de abafar a fiscalização do Banco Central, né? Vale lembrar que de janeiro a maio desse ano, numa tentativa de socorrer o Banco Master, que estava com a corda no pescoço, o BRB comprou carteiras de créditos, que são os direitos sobre os empréstimos realizados pelo Master, por um valor de 12,2 bilhões de reais. Essa operação, segundo a investigação, ela tinha um propósito muito claro, que era dar uma sobrevida artificial para o Master no momento que o Banco Central avaliava se a instituição financeira tinha condições de se manter viva no mercado ou não. Então, de acordo ali com os documentos ali da Polícia Federal, que a gente relata nessa reportagem no Globo, eles mostram claramente que o Banco Master bateu na porta do BRB, né, para vender essas carteiras de crédito, porém essas carteiras de créditos não paravam de pé. Quando o Banco Central ele pediu detalhes dessas operações, o Master disse que essa carteira vinha de 2 associações de servidores da Bahia. Aí o Banco Central começou a desconfiar um pouco. Que história é essa de 2 associações de servidores da Bahia? E aí pediu para analisar ali uma amostra desses empréstimos. Escolheu ali uma amostra de 30 empréstimos. E nessa amostra descobriu que, na verdade, os CPFs não estavam só na Bahia, estavam espalhados pelo país. E as movimentações financeiras não batiam, elas eram incompatíveis. Aí, diante dessa inconsistência, surgiu uma nova versão da história rocambolesca, né? Que, na verdade, tinha uma terceira empresa envolvida, intermediando essa operação, e essa empresa, na verdade, foi criada meses antes da operação entre o BRB e o Master, e ela era comandada por um ex-funcionário do Master. E aí a Polícia Federal aponta que há indícios de que essa operação foi feita de forma artificial somente
para socorrer o Master, que estava com a corda no pescoço. Tem uma nota que vocês até publicaram, né, do BRB, que diz que sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência. O nome da operação é Compliance Zero, ou seja, no caso do Master, esse compliance não existia mesmo. Agora, me chama a atenção uma coisa, enfim, a gente sempre traz aqui críticas em relação à falta... O que causa, né, a falta de investimento, a aparatos no Brasil que teriam menos eficiência do que aparatos internacionais, mas acho que essa investigação da Polícia Federal para conseguir entender todas essas... Porque foi muita tramóia, né, feita para tentar acobertar essa operação. Eu acho que a Polícia Federal me parece que mandou muito bem aqui nesse tipo de investigação. Sim, e é importante destacar também que a Polícia Federal, em parceria com o Banco Central, conseguiu analisar a fundo essas operações super complexas entre o Banco Master e o BRB, né? E eles conseguiram ali mapear toda essa carteira que parecia uma carteira suspeita. É claro que o Banco Master nega, né? Diz que não teve nenhuma irregularidade, o BRB diz que está colaborando com as investigações também, mas nessa investigação da Polícia Federal foram apresentados ali uma série de indícios que colocam ali o Banco Master e o BRB numa situação bem complicada. Tanto é que o presidente do BRB acabou sendo afastado, né? Eu acho que para colocar em contexto o que essa operação significa, acho que vale lembrar um pouco dessa figura do banqueiro Daniel Vocaro, né? Que estava à frente ali do Master. Ele teve uma ascensão meteórica no mercado financeiro na última década, né? Ele vem de uma família tradicional de construção lá de Minas Gerais, né? Assumiu o controle de um banco problemático, rebatizou esse banco, né? Colocando o nome de Master, e aí ele começou a fazer uma expansão acelerada, assim, de captação de recursos no mercado. Ele também era conhecido aqui em Brasília muito pela sua rede de conexões políticas, né? E fazia questão de reforçar para alguns aliados de que ele tinha boas amizades políticas, né? No entanto, isso não foi suficiente para conseguir convencer o Banco Central a aprovar a operação de venda do Banco Master para o BRB. E o banco, pelo contrário, né? O Banco Central rejeitou essa negociação, né? Foi até alvo de pressão do Congresso depois que rejeitou essa operação, mas reforçou a sua independência. Agora, é importante, como você disse, né, a gente acompanhar os desdobramentos dessa investigação, porque, ao que tudo indica, ela ainda vai bem longe justamente por essa ampla rede de contatos aí do banqueiro Daniel Vocaro à frente do Master. É isso, então. É isso. Desculpa. É isso, Thiago Bronzato com a gente às terças e quintas, hoje, neste horário excepcional aqui, provocado pelo Jogo do Brasil, explicando uma operação que é para lá de complexa, tem muitas implicações políticas e que ainda vai ter muitos desdobramentos nos próximos dias, e ele volta a falar com a gente a esse respeito. Obrigada, Thiago. Até a próxima. Obrigado, Vera. Obrigado, Débora. Obrigado, Carol. E boa noite aos ouvintes. Valeu, Thiago. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. E Vera tem apuração também, né, sobre esse assunto, né, Vera? Pois é, Débora, porque o governo passou o dia também fervilhando com esse assunto e a coexistência dessa operação, que é complexa e tem todas essas implicações, com uma votação a toque de caixa que está para acontecer na Câmara do projeto de lei da segurança pública. E a constatação em Brasília que essas duas coisas não estão diretamente relacionadas, mas a concomitância delas marca que seria o divórcio definitivo do governo em relação ao Centrão. Por quê? Porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu, como a gente viu, a relatoria do projeto de lei de facções para o Guilherme Derrite, que é muito ligado ao Tarcísio de Freitas, é seu secretário de Segurança, e essa união aí desfigurou o projeto do governo para a área de segurança, e uma das características principais que estão sendo apontadas nas várias versões do projeto do Derrite é justamente descapitalizar e desinstrumentalizar a Polícia Federal.
praticamente colocá-la como uma coadjuvante em investigações de facções criminosas e do crime organizado. E o que a gente tem visto nos últimos dias são várias operações da Polícia Federal atingindo o chamado andar de cima, como a Carbono Oculto, que mostrou ali várias implicações financeiras do PCC, inclusive com a Faria Lima, com o mercado financeiro, e essa do Banco Master, que atinge um banqueiro muito ligado à classe política. Portanto, operações em que a PF desvendou esquemas de alta corrupção e de alto enfronhamento do crime organizado na economia formal e também na política. Então, muita gente entendendo que essa ideia de tirar a Polícia Federal da jogada seria também uma reação do Centrão a essas incursões mais certeiras aí da Polícia Federal, que tiveram algum tipo de reflexo também na classe política, principalmente no Centrão. Bom, e já que a gente está falando dessa discussão a respeito do projeto de lei antifacção, temos informações em Brasília com a Samantha Klein. Oi, Samantha, boa noite. Oi, Carol, boa noite. Olha, por falta de acordo com o relator, o governo vai orientar a base aliada a votar contra o marco do combate ao crime organizado, como ficou conhecido o PL antifacção. Governistas aqui na Câmara ainda vão tentar emplacar destaques, mas já já desistiram de aprovar um texto parecido com aquilo que o Palácio do Planalto enviou ao Congresso Nacional. Vai apresentar esses destaques, sabe que não vai emplacar e agora a aposta será mesmo no Senado. Ainda mais que hoje o senador Alessandro Vieira foi confirmado, então ele deverá mesmo ser o relator do projeto no Senado. O governo já vinha trabalhando então com os senadores da base aliada para tentar retomar o projeto que foi enviado então, elaborado aí durante 6 meses pelo Ministério da Justiça. A ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais disse lamentar o que considera um desfecho ruim, disse que a condução desse PL antifacção foi muito mal feita e também a apresentação assodada de vários relatórios. Ao todo devem ser 6 relatórios, portanto, com essas mudanças pequenas que foram feitas ainda hoje por Guilherme Derrite. Inclusive, Mota tinha marcado uma reunião com a ministra Gleisi Hoffmann, além do ministro Ricardo Lewandowski da Justiça, com o relator Guilherme Derrite hoje de manhã, mas esse encontro acabou sendo desmarcado e não ocorreu ao longo de toda terça-feira. Derrite fez mudanças hoje, apresentou um 5º relatório e apresentou mais um relatório de plenário fazendo mais alguns ajustes, mas estes estão ali muito longe daquilo que o governo gostaria, que seria os temas das apreensões, ou seja, o que chamam de perdimento dos bens, dos fundos e até mesmo a classificação ali como um crime autônomo, o que pode trazer problemas com relação a leis. Segundo Gleisi, o texto é inconstitucional, tem inconstitucionalidades, vai gerar problemas e questionei ela, será que a população não vai ficar contra o governo nesse caso? E ela respondeu o seguinte: nós vamos votar a favor do nosso projeto. Tenho que lembrar aqui que quem mandou esse projeto foi o governo, foi Luiz Inácio Lula da Silva. Não foi um projeto que nasceu no Legislativo. Tanto que mandamos com regime de urgência para que a gente pudesse votar. Agora, nós não podemos concordar com os erros e não podemos concordar com o desvio do projeto. Então, nós vamos votar a favor do projeto que o governo mandou. A Câmara está discutindo hoje combate à organização criminosa porque o presidente Lula mandou um projeto. E mandou um projeto muito bem formulado. Ao final da reunião de líderes, foi uma longa reunião de líderes, por sinal, o presidente da Câmara, Hugo Mota, fez um pronunciamento, não respondeu a questões, mas garantiu, então, votação em plenário hoje. O texto, inclusive, já está em discussão, uma discussão que deve ser longa e, segundo Mota, o que vai sair daqui é uma grande resposta ao crime organizado. Com vocês.
Obrigada, Samantha. O Hugo Mota está defendendo esse projeto, né, Vera? Tem dado entrevistas, hoje estava na Globo News, escalou os aliados para defender esse projeto que vai ser votado hoje, mas parece que é um texto que, no final das contas, não agrada ninguém, né? Não agrada, não fechou todos os questionamentos que havia, principalmente em relação à atuação da Polícia Federal, essa questão do perdimento dos bens, que ficou bastante esquisita. O governo conta de novo, Carol, com o Senado, para pelo menos reconstituir em parte o que era o texto original. Essa fala da ministra a respeito de, olha, não nos esqueçamos que este é um projeto do governo, é algo que eles vão bater na tecla, pelo que eu apurei hoje com integrantes do governo Lula. Inclusive contando que o Davi Alcolumbre, de novo, vai atuar em favor do governo para devolver o texto, pelo menos minimamente, às suas características originais. Mas não é tão simples assim, porque essa agenda da segurança é uma agenda que a gente viu o tipo de apelo popular que tem. O Davi Alcolumbre não é exatamente um petista, ele é um integrante do Centrão, então a gente não pode perder isso de vista. Ele está atuando muito em favor do governo, mas ele tem ali as suas circunstâncias também, e a gente tem que pôr mais um ingredientezinho aí de conflito nessa situação, que é o seguinte: o Lula está para mandar a qualquer momento o nome do Jorge Messias para o Senado, como indicado para o Supremo Tribunal Federal. Aí você fala assim, Davi, mata tudo aí no peito para mim, faz o seu, joga para mim e tal, e aí você manda um nome que é o nome que não agrada ao presidente do Senado, que, pelo contrário, significa que você rechaçou a indicação do Senado, que é de um ex-presidente do Senado, não um senador qualquer, para essa cadeira que eles reputam muito importante, que seria muito importante ter um senador neste lugar. Então, o governo está querendo muita coisa dessa pessoa chamada Davi Alcolumbre. Tudo bem que ele também tem muita coisa por parte do governo. Tem vários ministérios, tem essa promessa de exploração na margem equatorial. Não é que ele esteja sendo tratado a pão e água, mas eu acho, e um integrante do governo com quem eu falei hoje também acha, que no mínimo não é prudente mandar o nome do Jorge Messias para o Senado nesse contexto de pé de guerra, em que você conta com o Senado para tudo. Hoje, por exemplo, passou meio despercebido, né, no meio dessa confusão toda, mas o Senado aprovou um projeto importante para o governo, importantíssimo, aliás, para fechar as contas, que é o projeto que limita a possibilidade de compensações tributárias, é o projeto que restabelece, em parte, o que estava naquela MP que caducou, na MP 1303, e permite ao governo, mais ou menos, fechar o orçamento do ano que vem. Então, realmente é uma casa que tem colaborado. O relator do projeto Antifacções no Senado deverá ser o onipresente senador Alessandro Vieira, que também é da CPI do INSS. E tudo bem, por mais que ele não seja alinhado com o governo, ele não é considerado alguém translocado no tema da segurança. Pelo contrário, também é delegado, tem ali uma experiência com esse assunto, então o governo, de certa maneira, está aliviado. Então o Davi Alcolumbre está ajudando na medida do possível, mas milagre ele não vai poder fazer, e menos ainda se tiver sido contrariado nessa história do projeto de lei antifacções. Tá tudo costurado. Aliás, no Supremo. No Supremo, né? Tá tudo costurado em Brasília, né? Então tudo tem a ver com tudo. Tem que, enfim, a estratégia, na hora de pensar a estratégia, tudo tem que ser levado em conta. Vera, obrigada por esse Viva Voz um pouco mais curto hoje. Amanhã voltaremos à programação normal. Beijo. Programação normal com você, inclusive. Bem-vinda de volta. Um ótimo fim de jornal para vocês. Até amanhã.